Olá, seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Hoje nós teremos a oportunidade de aprendermos mais lições importantes para a nossa vida. E o tema da lição de hoje está intitulada como Aos Mais Pequenos Irmãos. Para dar início ao estudo dessa lição, eu gostaria de primeiramente apresentar para vocês os nossos participantes de hoje. São dois professores, a professora Rosângela e o professor Felipe. Muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Eu pediria para o Felipe fazer uma oração para darmos início. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos para refletir, discutir e avançar no conhecimento sobre a Tua Palavra, sobre os Teus desígnios. Esteja com cada um de nós, encaminhe a nossa discussão, seja com os nossos familiares queridos também e perdoa os nossos pecados. Esses são os nossos pedidos, nossos agradecimentos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto para memorizar da lição número 7 diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Encontra-se em Mateus 25, 34. Felipe, nós vamos iniciar então o estudo dessa lição com um ponto que eu acho super importante. Lembrarmos, conhecermos sobre a vida e o ministério de Jesus. Como era, Felipe, a obra do Messias? Então, a obra de Jesus, hoje nós sabemos muito mais do que as pessoas no momento em que Jesus estava fazendo o seu ministério. Então, houve confusão, Os próprios discípulos não entenderam plenamente o que era essa obra, até que Jesus fosse crucificado, depois ressuscitasse, e estivesse com eles novamente e desse as instruções antes de ascender ao céu. Então, havia uma expectativa muito grande naquela época de que a chegada do Messias seria a chegada de um guerreiro com habilidades militares e que fosse derrubar o Império Romano e libertar os judeus nesse sentido político, territorial. E aí é interessante porque outras crenças também naquela época acreditavam que chegaria algum tipo de Messias, e os próprios judeus, os judeus que muitas vezes estudavam a lei, estudavam a palavra, tinham essa expectativa. E não era nada disso. Jesus veio também para o seu sacrifício, para nos justificar, expiar os nossos pecados com o seu sangue, mas também no período em que ele esteve conduzindo o seu ministério, ele trazia alívio, alívio àqueles que sofriam. Então, Jesus ele buscou estar com pessoas em angústia, com pessoas com enfermidades, com pessoas com questões materiais difíceis, problemas financeiros, e principalmente com o pecador, porque no final das contas ele veio para todos, para judeus e gentios, e todos nós temos, nascemos no pecado. Então, ele veio, eu diria, para nos livrar do domínio do pecado. E aí, naturalmente, ele estaria fazendo esse trabalho de aliviar o sofrimento com aquelas pessoas que muitas vezes eram vistas como párias na sociedade. Aqui tem alguns elementos bem interessantes. Naquela época, você ser doente, ou pobre, era interpretado como uma espécie de castigo, por você ser um pecador. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, que muitas vezes a pessoa que está próxima de Deus, no contexto do grande conflito, ela é atacada pelo inimigo e ela vai ter algumas dificuldades. Isso não tem nada a ver com castigo por ser pecador, mas naquela época as pessoas que enfrentavam essas dificuldades eram vistas dessa forma pela sociedade, e Jesus veio para justamente mudar essa visão também. Então ele estaria ali com os necessitados, vamos dizer assim, nesse exercício de aliviar o sofrimento. Então tem uma coisa muito interessante, que são pessoas que
embora pudessem até se reconhecer como pecadoras, estavam buscando. E Jesus vai justamente dizer, olha, o que você foi, o que você fez, né, não importa mais, né? Agora você está comigo, você está perdoado, né? Você vai ser restaurado. Então, esse é um elemento fundamental na obra de Jesus e na sua vida, né, no seu ministério. Não tem nada a ver com um evento militar, né? Eu acho que grande parte dessa confusão talvez acontecesse porque havia também, né, as profecias relativas à segunda vinda, que não eram claras ainda, e aí sim, né, ia ter a aniquilação do mal. Então, acho que houve essa confusão. O pessoal achou que a primeira vez, né, que Jesus viria seria já de uma forma para derrubar o Império Romano. Então, mas um elemento muito importante da vida dele é que Jesus veio para ser exemplo, né? Ele veio para mostrar, né, que era possível uma vida humana, né, exercitar esses valores de aliviar o sofrimento daqueles que precisam, né, de uma forma humilde, não violenta. E como exemplo, né, nós, de alguma forma, temos como seguir esse exemplo. Então, ele é importante para nós também, né? Como é que a gente vai refletir o caráter misericordioso e bondoso de Jesus? Então, tem um verso aqui, né, em Tiago 1:27, que eu gostaria de ler, né, sobre o que seria a definição da religião pura. Lembrando que a ideia de religião, religar, né, com Deus, com o Criador. Jesus é Deus. Então, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, quem estão representando aqui os órfãos e as viúvas? Justamente, né, aqueles que passam por dificuldades verdadeiramente materiais, físicas nesse mundo. E cuidar deles, olhar para eles, faz parte, né, do nosso trabalho, seguindo o exemplo de Jesus. Base nisso, e a gente vai contar aí com a ajuda da contribuição da Rosângela, né, quando tem a questão da previsão, né, de Deus para os pobres. E tem um trecho da lição que eu tomo a liberdade de fazer a leitura aqui, que diz assim: que em seus escritos os autores da Bíblia incluíram muitas das prescrições de Deus em favor dos pobres, estrangeiros e viúvas e órfãos, como o Felipe aqui já bem mencionou. Temos registros disso que remontam ao Monte Sinai. 6 anos semearás a tua terra e colherás os seus frutos, mas no 7º a deixarás descansar, para que os pobres do teu povo comam, e o que eles deixarem os animais do campo podem comer. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Êxodo 23, 10, 11. Leia então Levíticos 23, 22 e Deuteronômios 15, 11. Por mais diferente que seja o contexto hoje, Rosângela, que princípios devemos tirar desses versos? Bom, primeira coisa que é sempre bom nós lembrarmos, que tudo que nós temos é de Deus. Nós fomos apenas colocados como administradores. As pessoas têm uma certa dificuldade em entender e aceitar o termo mordomia ou mordomo. Infelizmente, na nossa própria sociedade, a gente tem uma conotação muito negativa desse termo. Mas nós precisamos nos lembrar, o mordomo era aquele maior servo da casa. Quer dizer, embora ele fosse maior, ele era servo. Então, ele tinha que administrar as coisas do seu senhor. E, ao fazer essa administração, o que acontecia? Ele tinha que prover para todos aqueles que necessitavam, não é? Tanto os de dentro de casa, quanto os de fora, muitas vezes, né? Então, nós vemos aqui que Deus ele teve essa preocupação de fazer uma provisão para os pobres também. Então, se nós entendermos que somos mordomos, que somos apenas e tão somente administradores das muitas bênçãos que Deus nos tem concedido, não vai haver dificuldade nenhuma para que nós possamos ajudar as pessoas que estão em necessidade. O Felipe colocou bem nesse início aqui da lição como os pobres eram vistos naquela época, não é? Às vezes eu penso, por exemplo, na história de Jó, que além daquele sofrimento que ele estava tendo, ainda tinha o sofrimento emocional e espiritual, porque as pessoas diziam, alguma coisa você fez para estar nessa situação. E assim os pobres eram vistos também. Então, além da privação
física, vamos dizer, econômica, não é? Tinha a privação espiritual. Então, quando Deus coloca aqui para nós, tanto em Levítico quanto em Deuteronômio, mostrando, olha, vocês precisam prover para aqueles que necessitam, né? Então, eu enxergo assim, nós recebemos de Deus para dar àqueles que precisam. E uma coisa até, eu estava comentando com uma pessoa ontem, na lição da Escola Sabatina mesmo, da semana passada, e a pessoa estava dizendo assim, é interessante, essa lição tem nos ajudado a entender a questão do egoísmo. Nós somos extremamente egoístas, pensamos em nós em primeiro lugar. E pensar no outro, na necessidade do outro, é alguma coisa que o próprio Jesus nos ensinou. O Felipe colocou isso aqui muito bem também, né? Quando Jesus fez o seu ministério, ele mostrou isso, a necessidade de um olhar diferente para o outro. E nós, muitas vezes, no nosso modo de vida, né, na situação que nos encontramos, principalmente nos nossos dias, a nossa tendência é olhar somente para nós mesmos, não é? E aqui Deus deixa muito claro isso. Eu achei interessante que tem um trecho da lição que diz que não somente israelitas, não é, ou crentes, né, que seriam os pequeninos irmãos, mas todos, porque Jesus veio para morrer por todos, né? E aí diz assim que nos Salmos e várias outras passagens bíblicas nos dão orientações sobre como nós devemos tratar os necessitados. E não é apenas a questão do alimento. Muitas vezes nós temos que nos envolver com eles, ajudá-los em outras situações também. E aqui diz que isso, na verdade, nós vemos lá em Provérbios e Salmos, sempre foi prioridade em Israel, mas eles perderam de vista. Talvez a gente possa estar fazendo a mesma coisa hoje, não é? Nós estamos, às vezes, nos acostumando muito. A palavra de Deus que diz que os pobres sempre os tereis convosco, mas nós não podemos acostumar com isso e achar que é normal. Então, quando Deus coloca aqui para nós, dizendo que existe uma provisão para os pobres, é porque Ele colocou essa provisão na nossa mão. E nós temos a obrigação, eu digo, a responsabilidade de dividir com as pessoas, de fazer com que elas sejam alcançadas e que elas tenham suas necessidades supridas. Ter um olhar de amor, acolhimento, Exatamente. Empatia. Exatamente. Buscar servir e fazer aquilo que Cristo nos pede. Que lições, Felipe, nós podemos tirar quando na Bíblia nós lemos? Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Essa é a história do jovem rico, né, que vai aparecer em Mateus, Marcos e Lucas. Então, esse jovem rico era um jovem com muito interesse, né, em conhecer as coisas de Deus, por isso que ele vai procurar Jesus. Ele era um governante, né, em algumas versões aparece como um príncipe, então a gente sabia que era jovem, né, tinha uma função de governar, de líder, e era rico. E ele procura Jesus, né, e ele quer a instrução de Jesus. E Jesus diz para ele, olha, siga os mandamentos, né? Jesus diz nominalmente alguns mandamentos, ele diz, não, eu já sigo, né? Jesus fala assim, olha, falta uma coisa para você, né? Que é isso aqui. Vende tudo que você tem, dê aos pobres, aí você terá um tesouro no céu, e aí você me segue. E olha, veja que interessante, se você reparar a sequência das coisas, vende, dê aos pobres e já vai ter um tesouro no céu. E aí você pode me seguir, né? Depois vem e me siga. Então não é venha, me siga e terá um tesouro no céu. Então, porque aquilo era uma mensagem pessoal, né? Eu sempre achei essa história muito intrigante e eu sempre tinha uma interpretação geral dela, que isso poderia ser a simbologia para dizer para qualquer pessoa, olha, largue tudo, né, e me siga, né? Dispa-se, né, dos interesses, paixões, né, que você tem desse mundo e me siga, seria a mensagem de Jesus. Mas a lição ela traz um elemento adicional aqui. Ela diz que era uma mensagem pessoal para aquele jovem. Por quê? Porque ele tinha um amor muito grande pelos seus bens. Então, ele era curioso com as questões de Deus, ele queria servir, ele foi respeitoso com Jesus, ele pediu instrução, mas
Jesus falou, olha, tem algo que você ainda precisa fazer. Ele falou assim, eu sigo todos os mandamentos. Jesus construiu esse diálogo de forma de dizer, olha, segue os mandamentos. Falou, não, eu já sigo, então, mas tem uma coisa que você, aquilo era pessoal, você ainda precisa fazer, porque ele gostava demais das suas posses. E aí, quando a gente faz a troca, né, do que é mais importante, quando a gente é incapaz, né, de colocar Deus em primeiro lugar, porque a gente está muito envolvido com alguma outra coisa, está substituindo Deus, né, aí é que Jesus vai dizer, então venda, dê aos pobres, né, ou seja, participe da minha obra, né, ajude aos necessitados, exercite, né, o meu exemplo de bondade e misericórdia, aí você vai ter um tesouro no céu. O que é esse tesouro no céu? É a companhia de Deus, é a comunhão com Deus e, consequentemente, né, o viver eternamente lá de Deus. E aí depois me siga, né? Então venha participar do meu ciclo próximo aqui. Só que esse jovem ele foi embora. Ele não fez o que Jesus disse, ele ficou triste, né? E aí diz assim, ficou triste porque era muito rico, porque tinha muitas posses. Mas, justamente, não era nem o fato de ter muitas posses, era de gostar muito das posses que tinha e que foi forte demais no coração dele, a ponto de ele não seguir, embora tenha ficado triste. Então, isso é uma coisa bem interessante também. Muitas vezes a gente entende o que Deus está dizendo, mas nosso coração está muito endurecido e a gente não faz, né? Mesmo ficando triste, sabendo que a gente está fazendo errado. E é também interessante porque devia ser um jovem inteligente, né? Era um governante, mas ele não conseguiu, né, ter a plenitude do longo prazo, né? Dizer assim, olha, se eu conseguir tirar isso do meu coração, né, e fizer como ele está dizendo, lá na frente o tesouro no céu é bem maior do que eu tenho aqui. A gente às vezes é muito imediatista, muito míope, e isso tudo faz parte dessa história, né? E aí o que eu diria que a lição também é bastante contundente é que o salário do pecado é a morte, né? Todos nós vamos morrer e a única chance que nós temos, né, de reverter isso é justamente aceitar o convite que Jesus faz, né, depois do seu sacrifício, depois do presente que nos deu, aceitar o presente, e aí a gente ter a salvação, a glorificação plena. Mas e muitas pessoas, muitas vezes, porque veja, eu era um jovem interessado, disposto, ele queria ouvir, ele ouviu, ele entendeu, e faltou aquele passinho final, né? Que era fundamental, né? E o interessante é que, ao fazer isso, o que Jesus disse, ele ia se despir, né, de todo esse interesse pelas suas posses, e ele ia ser mais próximo, né, do exemplo de Jesus. Venda e dê aos pobres, né? Ia ser bom para ele como experiência também, né? Ele realmente participar, né, da obra de Jesus durante seu ministério, né, ser um ramo da videira. Então, isso acho que conecta, né, a ideia da lição, né? Por que é importante, né, ter esse trabalho de cuidado, né, para além, né, do mínimo, só de quem pede, tomar uma iniciativa, do ponto de vista proativa, venda, distribua, não espere o pobre bater a sua porta, depois me segue, né? Então era também um convite a participar da obra de Jesus, né, para o próprio ao que enalteceria a vida daquele jovem. Sim, verdade. Colaborando e até enriquecendo, né, Rosângela, tudo que o Felipe acabou de colocar aqui para a gente. Quais foram as diferenças entre a experiência desse jovem rico com Jesus e a do homem rico? Então, é interessante, né? Enquanto o Felipe falava, eu me lembrei de até um elemento que eu coloquei aqui para comentar com vocês na lição. Nós vemos que, no caso dele, ele começou o processo, eu diria assim, de fora para dentro, né? Ele tinha interesse pelas coisas espirituais, ele estava disposto a ouvir a Jesus, mas faltava alguma coisa, né? E era uma coisa interna. No caso de Zaqueu, nós temos exatamente o contrário, né? O processo começou de dentro para fora, né? Aqui a própria lição cita para nós que, bom, Zaqueu era um publicano, né, um cobrador de impostos. Nós sabemos que os publicanos, eles eram extremamente odiados porque eram judeus que estavam trabalhando a serviço de Roma.
E, por isso, eles trabalhavam, mas eles também ganhavam em cima das pessoas. Então, eles eram extremamente odiados, eles eram pessoas, assim, como se fossem párias na sociedade, embora fossem, a maioria deles, extremamente ricos, né? E, no caso de Zaqueu, ele já tinha ouvido falar de Jesus, assim como o jovem rico também, né? Ele tinha ouvido falar de Jesus. E aquilo foi trabalhando no coração dele. É interessante que, até esse ponto, a gente pode dizer que os dois são muito semelhantes. Os dois tiveram esse primeiro contato com Jesus, ouviram falar dele, se interessaram pela sua mensagem, eram muito ricos, só que aí começam as diferenças, né? Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali, com o seu grupo, em Jericó, onde ele habitava, e aí ele pensou, eu preciso encontrar esse Jesus, eu preciso vê-lo, preciso ouvi-lo, né? E aí nós sabemos a história, que inclusive as crianças gostam muito, né? Porque ele era de baixa estatura, e mesmo sendo um publicano, uma pessoa muito rica, ele não se furtou a subir numa árvore para poder ver Jesus, né? Quer dizer, uma posição até ridícula, né? Dentro da posição dele, mas ele foi, e Jesus, passando por ali, e nós sabemos, né, que nada do que Deus faz é por acaso, né? Então, passando por ali, ele foi encontrar Zaqueu, né? E ele disse, Zaqueu, desce daí, porque eu quero ficar na tua casa hoje. Coisa linda, não é? Primeiro que ele chamou Zaqueu pelo nome, né? Ele sabia muito bem quem ele era. E ainda se ofereceu para ficar na casa dele. Muitas pessoas até o criticaram. Como assim? Ele vai entrar na casa de um homem pecador? Mas é interessante, nós não sabemos, porque a palavra de Deus não nos relata, qual foi o discurso de Jesus ali na casa de Zaqueu. Nós não sabemos sobre o que Jesus falou. É interessante como nós vimos no jovem rico, Jesus foi direto ao ponto. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Jesus foi direto, porque o coração dele estava ali, né? Como ele colocou bem, quer dizer, o jovem rico, ele realmente tinha o coração nas suas riquezas. Ele não podia se ver sem as suas riquezas, não é? Elas eram, vamos dizer assim, o primeiro lugar da sua vida. Mas Zaqueu foi diferente, não é? Zaqueu, como eu disse, nós não sabemos o que Jesus falou ali naquele encontro, naquele jantar, almoço, né? Eu acho que foi um almoço, na verdade, né? Nós não sabemos, mas alguma coisa que Jesus falou associado àquilo que ele já sabia sobre Jesus fez toda a diferença. Ele se levantou no meio daquela refeição e disse, hoje eu resolvo dar metade dos meus bens, eu vou dar para os pobres, eu vou restituir quadruplicadamente aquilo que eu roubei das pessoas. Que coisa linda, né? A gente percebe que o Espírito Santo trabalhou no coração dele de dentro para fora. Então, a própria lição, eu achei muito interessante, a gente sempre aprende coisa nova, né? Na lição da Escola Sabatina, e o autor diz aqui, é interessante, Jesus não fala assim, olha, desculpe, Zaqueu, mas eu quero tudo. Ou é tudo ou nada. Ele não falou isso para Zaqueu. Ele não tocou nesse ponto. Ele falou assim, olha, para o jovem rico eu pedi tudo, para você também quero. Não. Ele falou, hoje veio salvação nessa casa. Olha que coisa linda. É profundo isso, né? Então, a gente percebe que os dois, a diferença tremenda entre os dois é justamente essa. Um começou de fora para dentro. Tanto que o jovem rico disse o quê? Eu guardo todos esses mandamentos desde a minha mocidade. Eu já faço tudo isso que você está falando. Aí Jesus falou, mas falta uma coisa. Era o principal. Mas Zaqueu não. Zaqueu, ele começa de dentro para fora. A sua transformação é de dentro para fora. O Espírito Santo começa a falar no coração dele a tal ponto que quando ele vê ali Jesus na casa dele, comendo com ele, como eu disse, não sabemos o que Jesus falou, mas deve ter sido coisa maravilhosa, não é? E aí ele fala, hoje eu vou dar tudo o que eu roubei. Vou restituir 4 vezes. Vou devolver e vou dar para os pobres. Ele ainda fala, eu vou dar para os pobres. Jesus não pediu nada para ele. Por quê? Porque o coração dele não estava nas riquezas. O coração dele estava pronto para receber a palavra de Deus. É lindo, né? E aqui na lição diz assim, embora Zaqueu, como qualquer pessoa rica, precisasse ter cuidado com os perigos da riqueza, ele parecia tê-la sob melhor controle do que o jovem rico. Com certeza foi isso que aconteceu. Daí essa diferença entre os dois. Lindo, né? E com Jó, Felipe? Pensando na história de Jó, né? Como que é que Jó foi descrito pelo próprio Deus? Como era o seu caráter? Jó foi descrito por Deus, né, em Jó 1:8 como íntegro e reto, né? Como não havia ninguém como Jó, né? Isso é
atestado por Deus, né? Então, efetivamente, Jó tinha um caráter muito especial. Isso reaparece, né, em Jó, no capítulo 2 também, essas características vão ser reforçadas. E é interessante porque muitas vezes a história de Jó ela é usada para reforçar os atributos de fidelidade, né? Jó perde, né, a sua família, as suas posses, fica doente e continua sendo fiel, né? Que é um elemento muito bonito. Mas aqui na lição, o que está sendo reforçado na história de Jó é algo que não é tão comum, né? Esse livro não é tão comumente usado, que é justamente a ideia do seu caráter no serviço, né, aos necessitados, né? Isso é uma coisa bem interessante. Então, inclusive muitas vezes, né, a história de Jó é retratada de uma forma simplista. Diz, olha, ele perdeu tudo, continuou fiel, depois, né, Deus devolveu em dobro, né? Mas a sensação que dá é que enquanto Jó ali perdeu a sua família, suas posses, sua saúde, ele estava de alguma maneira tranquilo. Não, tudo bem, tá aí. Na verdade, Jó sofreu bastante, né? Então, Jó ficou doente, Jó disse que ele não devia ter nascido, porque ele estava sofrendo demais, né? Ele estava com o corpo cheio de feridas. Aí vem os seus amigos, né, de alguma maneira, para, acho que talvez tentar confortá-lo, mas dizer, olha, vê aí o que você fez, pensa bem, né? Então ele passa uma boa parte do livro. Até depois, no final, ele vai ter uma conversa com Deus. Deus vai dizer para ele um pouco da dimensão do que é a situação de Deus no universo e na vida dele, né? E aí tem um desfecho favorável para o Jó. Mas a ideia aqui da lição é justamente o seu caráter de bondade e desapego, né? Então, o Jó, né, no momento em que ele sofre a primeira perda, né, ele diz uma coisa interessante: o Senhor dá, o Senhor tira. Isso certamente já reconhece, né, a majestade de Deus, a sua soberania. Mas ele diz, bendito seja o Senhor, né, louvado. Então, assim, mesmo o Senhor dá e tira, louvado. Então, isso mostra claramente onde estava o coração de Jó, né? Apesar de todo o sofrimento e de ter sido difícil. Isso mesmo, Felipe. Quantas lições maravilhosas nós pudemos aprender com Jó. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus e isso fez toda a diferença. O mesmo é oportunizado a nós todos os dias. Através do estudo da palavra, nós também temos a oportunidade de conhecer mais sobre o Deus vivo e dessa forma o nosso caráter pode ser moldado de conformidade com aquilo que Ele deseja e Ele espera de nós. O nosso desejo para vocês, meus amigos que nos acompanham aí de casa, é que vocês possam ter a cada dia um encontro com Deus e certos de que, em meio às dificuldades da vida, o Senhor é contigo. Nesse momento, eu gostaria de convidá-los para fazermos uma oração. Pai de infinita bondade, a nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pela oportunidade de participarmos desse encontro com a palavra, onde temos a oportunidade de refletirmos sobre aquilo que precisamos melhorar e também para conhecermos mais sobre o Senhor. Pedimos que o Senhor sempre nos coloque em teus braços de amor e nos mostre o caminho que devemos seguir para que possamos ter um viver feliz. Fica conosco, com os nossos queridos também. É o que peço no santo e bondoso nome de Jesus. Amém. Obrigada, Rosângela, obrigada, Felipe, foi um privilégio estar aqui com vocês. E você aí que nos acompanha, esperamos você para o nosso próximo encontro com a palavra. Um grande abraço.